Olá pessoal, tudo bem? Demorei um pouquinho hoje para fazer o vídeo porque hoje, como sempre, segunda-feira a professora começa gravando, então sempre de segunda-feira eu gravo 2 vídeos, tá bom? Ó, presta atenção. Hoje a professora vai, né, dar para vocês a página 31 e 32, fazer a leitura. Depois nós vamos responder o exercício na página 33 e 34. A 35 nós não vamos fazer. De matemática, a gente vai fazer a leitura na página 21 e depois a gente tem o exercício na 22, 23, 24, tá bom? E depois tem a atividade de inglês, tá? Que a professora mandou para vocês já aí no WhatsApp. Bom, vamos começar então com peça teatral, tá? Vocês já viram já uma peça de teatro, a professora mandou o link aí para vocês, né, da outra vez, da outra aula, de uma peça de teatro, tá? A peça de teatro, ela sempre é ao vivo, então sempre tem uma coisa diferente do que um filme, por exemplo. Parece um filme, existem atores, né? Tudo que tem que ter num teatro, porém, o teatro, ele já é ao vivo, ele é ali, ao vivo e a cores, né? Então, aqui a gente tem um texto para ler, tá? O que vocês vão fazer? Eu não vou ler, por quê? Porque demora muito. Então, vocês vão ler, tá? Peça teatral, tá lá na página 31, tá? Vocês vão ler com muito cuidado. Tentem imaginar a cena na cabeça de vocês, tá bom? Olha só, tá? Essa daqui é a página 31, essa daqui é a página 32, certo? Se tivesse na sala de aula, a gente ia ler, tá? Mas como tá, vocês não vão ter que tentar ler. Então, lá na página 33, está perguntando assim, ó, sobre a peça teatral, escreva o título, o nome da autora e o nome do ilustrador. Aqui, gente, vocês vão ver, ó, vocês vão procurar aonde é que você que está. Está escrito, sim, lá na página 32, tá? As respostas da número 2. Procurem, tá? Não está assim na cara, mas procurem, tá bom? Que tem sim a resposta. A número 3. Sobre os personagens, responda as questões a seguir. Quem são eles? Quem são os personagens? Vocês vão colocar o nome do personagem. Esses personagens participam do enredo? Sim ou não? Participam da história? Em uma história, os personagens são aqueles que praticam as ações. Então, gente, se tiver um personagem que não faz nada, se tiver alguém lá no teatro que ele não faz nada, tá? Na cena, tudo, ele não é personagem, tá bom? Somente são personagens aqueles que participam, tá? Das ações lá no teatro. Na página agora, ainda continua, né? A página 33. Em que espaço acontece essa história? Assinale um X na resposta correta. Na sala de uma casa, na varanda de uma casa ou em uma pequena vila. Também vocês vão ver aí, tá bom? Sobre os diálogos, responda às questões a seguir. Como é indicada a fala de cada personagem nesse texto teatral? Como que é indicada? Né? Vocês vão voltar lá e vocês vão colocar aqui, ó, como que dá para a gente entender qual que é a fala dos personagens? Né? Ó, Senhor Alfaiate cantando. Os anjos que há, né? Dona Helena, 800 lambaris e 300 acarás. Senhor Alfaiate, mostrando irritação. Mas convenhamos, Dona Helena, todo mundo sabe, entendeu? A gente já lendo, a gente já faz lá, né? Dona Helena rindo. Ah, muito boa mesmo, senhor Alfaiate, mas a sua anedota me foi lembrar uma história sobre a outra festa do céu, entendeu? Então, vamos lá. Gente, pinte no texto as falas de cada personagem de acordo com a legenda. Então, vocês vão voltar no texto de amarelo, vocês vão pintar a fala da Dona Helena e de verde a do alfaiate, tá? Então, Dona Helena,
ela fala, pinta de verde, e do seu alfaiate, não, de amarelo, né? E do seu alfaiate vocês vão pintar de verde, tá? Não tá difícil hoje, né? Lá na página 34. No texto, alguns trechos aparecem entre parênteses. Sobre isso, responda às questões. Esse trecho faz parte da fala dos personagens? O que vocês acham? Sim ou não? A B. Aparece entre parênteses, é chamado de rúbrica. Leia os textos a seguir, sublinhe as rubricas e conversem com os colegas e o professor sobre o que elas indicam. Tá? Aqui, gente, ó, Dona Helena cantando significa a ação que o personagem vai fazer. Ela não vai falar assim na peça do teatro. Dona Helena cantando os homens. Não, ela vai vai ler aquela frase daquele jeito que está pedindo, cantando, né? Os homens que ao mundo, cada um com seu chapéu, né? Mas ela não vai falar cantando, é o jeito que ela tem que ler essa frase, né? Senhor alfaiate, pois então, dona Helena, eu desafio a senhora. Saem pelas laterais do painel e se posicionam na frente do palco. O senhor alfaiate começa a cantar como se faz os desafios, né? Então tá falando pro personagem como que ele vai falar como que ele vai fazer essa cena, tá? No texto que você leu, além dos parênteses, foi utilizado outro recurso gráfico para isolar as rúbricas e separá-la visualmente do texto principal. Que recurso foi esse? Assinale X na resposta correta. Foi negrito, pintou de pretinho? Foi em itálico todo de ladinho ou sublinhado com um risco embaixo? Letra B. Copie do texto rúbricas que indicam uma ação do personagem e um gesto, uma ação do personagem. Vocês vão copiar, tá? As rubricas indicam aos autores uma ação, um movimento, um gesto, um sentimento, uma entonação de voz, etc. Ou seja, orientam a forma que eles vão representar. Então, vamos supor, a professora lerá isso em voz baixa. Então, é um tipo, então, como que eu vou ler? Olha, né? Então, é uma orientação. Como é que eu deva agir quando eu estiver lendo? Como que eu tenho que fazer quando eu estiver lendo isso daí? Tá bom? E aí, gente, aqui língua portuguesa, página 34, a gente finalizou. Agora a gente vai lá para matemática. Nós vamos fazer essa leitura, tá? Bonitinha, né? E aí, deixa eu aumentar aqui. Olha só, nesse capítulo aí, ó, você vai medir e representar comprimentos usando números decimais. Vai descobrir quando as figuras são simétricas. Lembra a simetria? Vocês acho que aprenderam no terceiro ano ou no segundo ano, né? Ó, simetria, uma coisa igual a outra, né? O que é eixo de simetria? E também vai aprender a calcular a área e o perímetro de algumas figuras. Isso é super fácil, super gostoso de fazer, né? Bom, medidas de comprimento. Vocês vão ler em voz baixa, né? Ou em voz alta, já que vocês estão na casa de vocês. Vocês vão ler, fazer a leitura desse texto aqui. Depois, pessoal, nós vamos lá. Ó. Escreva usando algarismos. Os algarismos são números, tá? A altura em que a rena pode ter. Então, vocês vão colocar lá. Quantos metros? Qual é a altura? Né? A rena tem quanto? Procura lá no texto. O texto está aqui, tá? Então, vocês vão procurar aqui no texto quanto tem uma rena pode ter. Vocês vão colocar aqui. Que distância uma rena pode correr em uma hora? Represente usando o algarismo. Então, vocês vão colocar os números aí. Quanto que ela pode correr em uma hora? Como você representaria a temperatura registrada no inverno do lugar onde as renas vivem? Então, elas vão... Aqui está falando quantos graus aqui elas estão vivendo. Aqui, ó, tá vendo gelo. Então, vocês vão ver quantos graus. Vai estar falando assim, ó, tantos graus, tá? Abaixo de zero, né? Então, como que vocês podem representar aqui, tá? Para medir o comprimento, comprimentos e distâncias, podemos
usar diferentes instrumentos. Observe algum deles. Gente, eu tenho régua, eu tenho a trena, até a Pro tem uma trena aqui, ó. Olha só a trena da Pro. Se a gente tivesse na sala de aula, a gente ia usar tudo isso. Olha só, a trena é esse aqui, ó. Ela é enorme, ela tem 5 metros essa trena aqui, né? Então, olha só, essa aqui é a trena, né? Ela está toda enroladinha aqui. Eu tenho essa trena eletrônica aqui, ó. É um laser onde solta um laser e ele consegue medir a temperatura. Isso é usado principalmente em lugares de difícil acesso, tá? E esse daqui é a fita métrica, gente. É aquilo que as pessoas usam para medir a roupa, né? Lugares onde a medição é irregular. Porque aqui, ó, a trena, tá vendo? Ela entorta um pouquinho, ó. Mas ela entorta muito pouco, né? Não tem como a gente medir aqui, né? E a régua não entorta, né? A régua é usada principalmente para fazer trabalhos em lugares pequenos e planos, tá? Sem irregularidade, tá? Certinho. Para medir a altura de uma rena, podemos usar uma trena. Sim, podemos usar uma trena. Não podemos? Essa trena aqui, ela está dividida em 10 partes iguais. Então, se eu puxar um metro aqui, ó, dessa trena, cadê? Ó, se eu puxar um metro, não dá nem para vocês verem. Se eu puxar um metro aqui, eu estou segurando um metro, ó. Vocês vão ver que essa trena aí, ela não está retinha, porque não cabe na postura de vocês, mas ela está dividida em 10 partes iguais, tá? Então, ela tem aqui, ó, uma parte, duas partes, ó, de 10 em 10. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui o lápis aqui, ó. Ó. Ela está dividida em... Isso daí não fazia parte, tá, gente? Ó. Olha só, aqui, ó, é uma parte, duas partes, três partes, ó, do 30 ao 40, 4, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes e 10 partes. Cada partinha dessa tem 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima. 1 centímetro corresponde à centésima parte do metro. Então, aqui, gente, olha só. Se eu dividir em 100, 1 centímetro aqui, 1 centímetro, ó, 1. Esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ele é uma parte de 100. Isso significa que ele é igual a 1 centésimo. Guardem na cabecinha. Se vocês tiverem dúvida, voltem no vídeo, tá? Isso é muito importante. Isso a gente usa até depois de grande, tá? A hora que a gente vai calcular alguma coisa assim, a gente usa. Então tem que entrar na cabecinha de vocês para vocês nunca passarem apertado, tá bom? Olha só, quantos centímetros há em meio metro? Se eu pegar esse metro aqui dividido ao meio, né? Olha só, se eu pegar esse metro aqui, cadê? Aqui, esse metro, e dividir ele ao meio, ó, dividir ele ao meio, vai mostrar que número aqui. Vamos ver se dá para ver. Vai mostrar o número. Tá de ponta cabeça, vai mostrar o número 50. Deixa eu colocar certinho aqui, ó. Olha lá. Então, eu peguei um metro, ó. Um metro meu, dividi ele no meio e mostrou 50. Então, olha só, quantos centímetros há em meio metro? Então, em meio metro, eu tenho 50 centímetros. Olha o acento nos centímetros, viu, gente? Ponto final, porque é a resposta, tá? Observe a medida do servo indicada a seguir. Olha só, o servo, ele tá medindo aqui, ó, isso aqui, tá? Qual é a medida em centímetros? Em centímetros, ele tá medindo 130,
tá? Então, põe aí, 130 centímetros. Da pata ao topo da cabeça, o cervo mede mais do que 1 metro ou menos do que 1 metro. Gente, se aqui, ó, tem 130 centímetros, a hora que eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Então, ó, se eu for ver, aqui eu tenho 1 metro e 30 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho 130 centímetros, porém, 1 metro e 30 centímetros, tudo bem? Porque a cada 100 eu tenho 1 metro, tá? Entenderam? Tá, tudo bem, tá? Põe na cabecinha, 1 metro tem 100 centímetros, tá? Então, 100 mais 30 dá 130, então eu tenho 1 metro e 30, tudo bem? Tá. Então, ó, eu tenho mais do que 1 metro ou menos do que 1 metro, decide aí, tá bom? Escreva essa medida em metros em centímetros. Olha só, eu já escrevi aqui, tá? Então, só copiar. Vamos lá. A régua também é usada para medir comprimentos. Observe a medida do desenho da rena que Diego desenhou. Então, olha só. O Diego desenhou essa rena aqui bonitinho e colocou a régua aqui em cima. Essa régua que a gente tem aqui, ó, na casa aí de vocês, olha. É uma régua. A professora escreveu aqui, a professora Josiane Nunes. Tá? Então, ele pegou, ele mediu aí, tá? Esse desenho mede mais ou menos que 5 centímetros. Olha só onde é que tá dando aqui, ó. Ó, tá dando bem aqui, ó. Eu tenho os 5 centímetros, ele tá aqui. Se 5 centímetros tá aqui e tem alguma coisinha aqui um pouco mais para cima, mede mais ou menos que 5 centímetros. Escreva a medida desse desenho usando milímetros. Então, vamos fazer junto. Olha só, eu vou até apagar o que eu rabisquei ali em cima. Eu vou até apagar aqui, tá? E aí a gente vai escrever juntos, ó. Presta atenção. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui, ó. Gente, olha só, presta atenção. Aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Ó. Ó, então aqui bem nesse espacinho a professora tem 5 centímetros, tá vendo? Bem aqui na pontinha da mãozinha aqui, ó, no dedinho. Eu tô colocando o dedinho aqui, 5 centímetros. Então eu tenho 5 centímetros mais 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Então eu tenho 5 centímetros 5 centímetros e 4 milímetros. Sabe por quê? Porque a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Né? Se vocês forem contar aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, eu tenho 10, olha só como que eu abrevio milímetros, ó. Eu tenho 10 milímetros, tá? Se vocês contarem aí, vocês vão contar 10. Então, escreva a medida desse desenho usando milímetros. Então, gente, se ele tem 5, aqui se eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 54, então eu tenho 54 milímetros. Ok? Difícil, né? Mas vocês vão... Isso aí, gente, vocês usam muito. Muito, 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 muito. Em tudo quanto é lugar usa isso. Observe cada centímetro da régua representada a seguir foi dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 milímetro. Foi o que a professora falou aqui em cima. Olha só, se eu for contar, eu tenho aqui, eu não conto, ó. Nunca conto o zero, tá? O zero é zero, zero é início. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui no 1, eu tenho 10 milímetros, tá? Então, olha só.
Aqui tem um breve resuminho, né, de tudo isso que a gente viu hoje. Então, ó, 1 milímetro corresponde à 10ª parte do centímetro. Se eu catar aqui, ó, pintar esse daqui, ó, esse pedacinho aqui é a 10ª parte de tudo isso daqui. Por quê? Porque 1 milímetro é uma parte de 10. 10 o quê? Milímetros. Então, eu tenho 1 milímetro. Tá? Isso significa que, olha só, o desenho da rena tem 54 milímetros ou 5 centímetros e 4 milímetros, que indicamos por 5,4. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque os centímetros, ele equivale a sempre quem está aqui antes da vírgula aqui, ó. Tá? Esse aqui, tá? Por isso que eu coloco centímetros. Se fosse metros, eu ia colocar 0,54. Tá? E aí eu iria colocar os metros aqui. Tudo bem? Quantos metros a rena pode correr por hora? Tá? Vocês vão ler aqui, ó. Você leu no texto que as renas podem correr até 70 quilômetros por hora. Quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento. Ao correr 1 quilômetro, a rena percorreu 1000 metros. Quantos metros a rena pode correr por hora? Se cada quilômetro é 1000 metros, se ela correu 70, ela correu 70.000 metros. Como que eu coloco isso aqui? Vamos lá? 70, pontinho, 1000 metros. Certo? Vamos para o próximo. Então, quilômetro, metro, centímetro, milímetro são unidades de medidas de comprimento, tá? Então, dentro dos centímetros eu tenho milímetros, dentro do metro eu tenho centímetros, dentro do quilômetro eu tenho metros, tá? Então, difícil, né, gente? Mas tem que anotar. Anotem em algum lugarzinho aí para vocês não esquecerem, que isso é muito importante, tá bom? Qual é o comprimento de cada giz representado a seguir em milímetros? Estou cobrindo aqui. E centímetros? Vocês vão ver aqui quantos centímetros aqui eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3 centímetros. Ó, não chegou no 4 ainda. Eu tenho 3 centímetros e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 centímetro e 8 milímetros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros e 2 milímetros. E assim a gente termina a nossa aula. Eu espero que eu pude ajudar vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, porque a aula de milímetro, centímetro é super fácil. É uma delícia, a professora adora. Só que tem que praticar, tem que saber, tá? Vocês têm que pôr na cabecinha, pega a reguinha aí na casinha de vocês, ó. Contem. Ó, tá vendo? Aqui não mostra porque a régua tá transparente, gente. Ela tá misturando com o fundo lá. Tá? Mas eu tenho outra reguinha. Ah, tem outra reguinha. Essa reguinha aqui, ela é um pouco mais complexa porque ela tem as... Olha só que legal, a régua da Pro. Ela tem, olha só que legal, ó. Ela tem frações. A régua da Pro. Então, ó, peguem a régua, tá? Olhem bonitinho, direitinho. Olha só que legalzinho que é a régua. E aí, vocês aprendem, tentem aprender, tentem contar, tentem fazer brincadeiras, tentem descobrir, tentem... Porque só assim a gente vai conseguir aprender quando a coisa fica interessante pra gente, tá? Se eu só ficar mandando vocês fazerem, vocês não vão conseguir, tá bom? Então, vocês têm que tentar, tudo bem? Então, ó, um beijinho e até a próxima aula, gente, se Deus quiser, tá bom? Tchau!